Meus amores, bom dia, paz do Senhor, né, para quem é evangélico, para quem não é, eu tô dando um bom dia e convido vocês o quê? Convido vocês a colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus fez o quê? Um sacrifício na cruz do Calvário, para o quê? Nos resgatar do abismo. Aí, meus amores, só o quê? Só escapa do fogo do abismo quem colhe esse sacrifício. Mesmo que as pessoas que não colheram. Sim, Jesus não fez o sacrifício, não foi para colher, não? Então, essas pessoas que colheram esse sacrifício, que confessaram Jesus perante os homens, essas pessoas que caminharam com Jesus aqui na face da terra, então Jesus resgata ela do abismo. Mas as pessoas que não estão caminhando com Jesus, como a Bíblia fala, os ímpios, e também fala aquelas pessoas que caminham com Jesus, mas não faz a vontade deles, então elas estão caminhando também para o abismo. Por quê? Por desobediência. O que foi que aconteceu lá no Jardim do Éden? Não foi a desobediência que nos trouxe para esse mundo de morte, que nos trouxe para esse mundo do pecado? Foi a desobediência. Não adianta eu estar servindo a Deus e estar com desobediência. Eu também estou falando para mim mesmo também. Vocês estão entendendo? Eu não estou só falando para vocês, não. Estou falando comigo também. Jesus está puxando as minhas orelhas. E eu conheço a voz do meu pastor quando ele fala comigo. Entendeu, meus amores? E ele é um grande homem. Excelente pastor, né? E ele nos conduz o quê? As águas tranquilas. Quem que não quer estar nas águas tranquilas? Eu quero estar nas águas tranquilas, né? Eu espero que você também almeje a mesma coisa que eu, de estar o quê? Caminhando com Jesus e ir para as águas tranquilas, onde Jesus vai nos guiar, né? Que é o para o quê? Para o... Para era... Para o quê, meu Deus? Deixa eu ver se eu pego aqui para ver se eu me lembro. Eu vou mudar aqui, mas... Foi meio início, né? Meus amores, eu acho tão engraçado, né? Que eu tenho dificuldade nas coisas, mas Jesus, no mesmo momento que Jesus me mostrou, apareceu pra mim no sonho, né? Dizendo que tava pregando o evangelho comigo. No mesmo momento, parece não, eu tenho certeza, ele lê meus pensamentos, ele vê o que é que eu tô procurando, ele bota mesmo na minha frente, mesmo assim perante os meus olhos. Além de eu ser ruim de vista, né? Mas glória a Deus, graças a Deus, né? Que Jesus leu nossos pensamentos. Eu agradeço muito a ele, entendeu? Vou ler esse versículo aqui do começo até o final, que é pra vocês entenderem o que é que eu tô conversando com vocês. Para nós herdar, voltar o início de todas as coisas, para nós o que ter a companhia de Deus e ter a presença de Jesus, nós temos que fazer o que? Para nós possuir. Primeiro, eu vou mostrar a vocês em Lucas, né? Em Lucas 12, Lucas 8, Lucas 9, que é o que? Nós temos que acolher o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Se nós não colher, nós não tem parte com ele. Nós tem parte sim com o inimigo, entendeu? Ó, o que é que Mary, se nós escolher esse sacrifício, Mary, nós vamos pra onde? Jesus vai falar com vocês agora nas Santas Escrituras. É Mateus 25 e o versículo o quê? O versículo 34. Então dirá o rei ao que estiver à sua direita: Vinde, bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino, ele está preparado. Ele está esperando só que as pessoas se arrependerem e se voltarem o quê? Para ele colher aquele sacrifício. Para vocês voltar ao Jardim do Éden, vocês têm que passar por Jesus. Vocês têm que comer do corpo e beber do sangue de Jesus. Mas o que? Se vocês podem muito bem comer do corpo e beber do sangue dele. E vocês estão no impuro, vocês sabiam? Então, se vocês estiverem com idolatria, se vocês estiverem com pecado, se vocês estiverem com mentira, vocês não estiverem com a sua vida consagrada a ele, vocês comem do corpo e bebem do sangue, para a condenação de vocês. E se vocês estiverem fazendo a vontade dele, não mentindo, andando corretamente aos olhos dele, então vocês estão bebendo, estão santificando o corpo de vocês para entrar no Jardim do Éden. Que é o que? O que eu acabei de ler para vocês. Vou repetir de novo. Mas esse versículo é muito maravilhoso. Ele traz um conforto tão grande para minha alma e para tua alma, é porque vocês não entendem. Ó, aqui o título dessa parábola aqui em Mateus é o juízo final. Então vocês me perdoem, é o juízo final. O título dessa parábola de Jesus é Mateus 31. O título dessa parábola de Jesus é o juízo final. O juízo final, entendeu? Vou repetir para vocês. Então dirá o rei. Quem é o rei? Jesus de Nazaré, que foi morto e foi humilhado lá em Israel, o povo de Israel. Jesus está voltando, povo de Israel.
as 12 tribos de Israel, ei, Jesus está voltando, é tempo de alerta. Ou vocês se arrependem ou vocês vão perecer nos vossos pecados, entendeu? Bora lá pro versículo de novo. Eu quero possuir por herança o que eu perdi lá no Jardim do Éden, né? Sabe lá foi o que botei tudo a perder, né? Aí Jesus me deixou justamente nesse final do tempo para me ajudar ele, né? Meus amores, tem coisa que eu leio da Santa Escritura. A rainha de Sabá, ela se levantou, entendeu, meus amores? Ela se levantou justamente para chamar vocês o que? O arrependimento. Se arrependimento é impossível vocês herdar o reino do céu, entendeu? Bora lá de novo, ó. Para vocês entenderem. Todo mundo sabe que Adão e Eva foi expulso do Jardim do Éden, que é esse terreno que nós vamos possuir por herança, essa terra, por causa de quê? Por causa da desobediência. E para nós voltar para lá, nós precisamos de quê? Voltar à inocência, entendeu? Por isso que Jesus disse assim, se não nascer de novo, é impossível vocês herdar o reino do céu. Entende o que Jesus fala, o que sai dos lábios dele, entendeu? Vou repetir para vocês, ó. Mateus 25, versículo 30, 34. Ó. Então dirá o rei aos que estão à sua direita, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, esse reino tá lá. Ele tá esperando o quê? Vocês se arrependerem e vocês o quê? Mas Jesus, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Jesus está esperando o quê? Que haja arrependimento. Mas quando chegar no tempo certo, tu tendo se arrependido ou não, Jesus vem e vai vir sobre vocês e vocês vão ver ele. E vocês vão perder e vocês vão se lamentar, como tem escrito nessas escrituras. Por quê? Por não ter dado ouvido o que ele falou aqui na Santa Escritura. O que ele tá levantando pessoas para falar com vocês. Entendeu, meus amores? Meus amores, é muito maravilhoso a gente saber que tem algo esperando por nós. Então, quando nós saímos desse mundo do pecado, nós saímos do Jardim do Éden por quê? Por causa do pecado. Nós estamos nesse mundo por causa de quê? Por causa do pecado. E nós estamos nesse mundo esperando o quê? Uma oportunidade. Essa oportunidade já veio. Jesus lá na cruz do Calvário, por mim e por ti. Ele estendeu o quê? A salvação a todas as pessoas. Aquelas pessoas que querem voltar ao início de todas as coisas. Eu quero voltar ao início. A minha alma almeja Jesus. A minha alma almeja voltar ao Jardim do Éden. Para estar caminhando com ele como meu pai. A minha alma almeja o quê? A companhia de Jesus. Entendeu, meus amores? Se ele disse que é para mim comer do corpo dele, beber do sangue, para mim voltar para lá, eu vou beber, vou comer do sangue e vou me render aos pés dele. Vou fazer aqui na terra a vontade dele. Entendeu, meus amores? É assim que a gente deve ser. Entendeu? Jesus é santo. Por que ele se batizou? Foi justamente para nos ensinar o arrependimento. Sem arrependimento, meus amores, é impossível a gente herdar o reino do céu. É impossível, entendeu? Continuando aqui, ó. Só que eu vou voltar para onde eu estava. Que é a parábola que Jesus quer que eu fale com vocês hoje. E confesso a vocês que ela é um pouco dura. Mas a gente tem que escutar. Ou a gente escuta e... Sabe o que foi que eu me lembrei agora? De algo que Jesus falou, que Jesus estava pregando o sermão da montanha. A multidão foi, quase todo mundo se embora. Praticamente os discípulos queriam ir junto com a multidão. Mas teve um que teve o quê? Ele tinha o raciocínio dele foi aberto sobre aquele sermão da montanha. E ele chegou para Jesus disse para ele, se tu quiser ir, tu pode ir. Aí ele chegou para Jesus e disse assim, não, só tu tem a palavra de vida eterna. Ele quis dizer o quê? Que só através dele nós chegamos ao céu e chegamos a voltar tudo no início, entendeu? Através dele. Continuando aqui, ó. Ai, das cidades... Meus amores, esse ai aqui é o ai que tá lá no livro do Apocalipse. Jesus já começou no ministério dele aqui, quando ele fundou no mundo... Quando ele começou, ele já começou logo no ai. Presta atenção, ó. Ai das cidades impenitentes. Ai das cidades impenitentes. Por quê? Porque escutar a palavra de Deus estão fazendo tudo ao contrário. E outra coisa, o que eu vou ler aqui dói a minha alma. Por causa dessas pessoas. Por causa dessas cidades, então. Aquele povo de Sodoma e de Gomorra, ninguém andou pregando para eles, não. Para ele, arrependimento. Vocês estão entendendo?
Por quê? Porque o pecado deles era tão grande que Deus teve que tirar eles da face da terra. Mas não teve pessoas abrindo a boca e pregando a palavra de Deus para as pessoas se arrependerem, não. Por isso que vai ter menos rigor para eles. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vai ter menos rigor para eles, sabe por quê? Nos acontecimentos. Então, menos rigor para eles. Por quê? Porque eles não ouviram a palavra de Deus igual vocês estão ouvindo. Vocês têm a oportunidade de se arrepender, ouvir a palavra de Deus, se arrepender. Eles não tiveram, não. Deus chegou, o pecado dele foi tão grande, Deus chegou e tiraram ele da terra. Para ele vai ter menos rigor. Por quê? Porque ele não conheceu o que vocês estão conhecendo hoje. O que vocês estão tendo privilégio de o quê? De ouvir, de vocês o quê? Verem os prodígios de maravilha de Jesus. Entendeu? Bora lá? Ó, vou ler aqui, ó. Então começou ele a lançar em rosto as cidades. Presta atenção aqui, eu vou repetir de novo esse versículo. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou os maiores parte dos seus prodígios, por não se haverem arrependido, dizendo. Então, nós nessa geração, menos rigor é pra nós. Menos rigor, não, meus amores, tem hora que eu não consigo nem falar, porque meus amores chegam me tomam. Meus amores vai ter mais piedade de Sodoma e de Gomorra, que não escutou a palavra de Deus, do que de nós. Pra nós vai ter muito mais justiça. Falando nesse linguagem de hoje, né? Que é para as pessoas entenderem mesmo ao pé da letra. Pra nós, entendeu? É muito mais justiça. Assim, mais justiça, mais o quê? Mais castigo. Pra eu falar logo na palavra de hoje, né? Então, do que pra aquele povo. A menos o quê? Eles já estão pagando. O que eles estão pagando, eles já estão pagando. Entendeu? Porque eles não teve acesso o quê? À palavra de Deus. Entendeu? Presta atenção. Ai de ti, Corrásia, ai de ti, Betesaúda, Betesaída, Betai, não sei nem falar esse nome direito. Porque se em Tiron e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizerem, há muitos que se teria arrependido com saco e com cinza. Então, Jesus está dizendo que o que aconteceu em Jerusalém, naquela redondeza, os milagres que aconteceu, se fosse em Sodoma e em Gomorra que foram destruídos, ao que eles tinham se arrependido, tinham voltado para Deus, eles tinham sido salvos. Mas para eles não teve, e para vocês que têm, como naquele tempo de Jesus, como no tempo de hoje que Jesus está levantando, como tem o ministério de Jesus na terra, e o pior rigor é para essas pessoas que têm o ministério. O pior rigor é para a igreja católica. O pior rigor é para os crentes. Porque tu tá abrindo a boca e tá falando assim. Sabe por quê, meus amores? Porque vocês têm a palavra de Deus. Uns são os ídolos de quê? De imagem de escultura. Como eu ralei em versículo para vocês. Para a igreja católica isso. E o outro, para quem é mesmo? O outro sabe para quem é? Para a igreja evangélica. Que eles botam o dinheiro acima de Jesus. O dinheiro acima de Deus. Entendeu? Para vocês não há muita justiça da parte de Deus. Vocês vão beber do vinho e do cálice da ira de Deus. Por causa de quê? Por causa da idolatria à igreja católica. Por causa, meus amores, chega, me dói. Por causa que de vocês não querem fazer a vontade de Deus, os crentes, então, os pastores, então, por causa de vocês vão que muitas almas vão perecer também por causa de que mal doutrina. Meus amores, essa rainha de Sabá, ela se levantou, foi para julgar. Entendeu, meus amores? Então, assim, meus amores, porque tá escrito. O que é que eu vou abrir a minha boca? Eu vou mentir. Vocês não tá escrito, não. Eu não vou pregar isso, eu vou pregar o que tu quer ouvir. Não vou pregar o que tu quer ouvir, não. Eu vou pregar o que Jesus quer falar com vocês. Entendeu? Continuando aqui, ó. Vocês me desculpem, mas eu tenho que falar. Ó. Porém, eu vos digo, olha o que Jesus está dizendo, ó.
Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sodom no dia do juízo do que para vós. Então, vocês não têm pena de vocês, não? Eu tenho pena de mim. Vocês estão escutando a palavra de Deus, vocês não têm pena da alma de vocês, não? Pois eu tenho, meus amores. Por isso que eu tô aqui com vocês, entendeu? E tu, Cafarnaum, que te ergue até o céu. Peraí, meus amores, eu vou repetir esse versículo. Esse versículo aqui vai para a igreja católica, ó. E tu, Cafarnaum, que te ergue até ao céu, será abatida até ao inferno, porque se em ti os de Sodoma forem feitos os prodígios que em ti se fizeram, teriam permanecido até hoje. Então, por que vocês fizeram tudo ao contrário da vontade de Jesus? Hã? Jesus está falando agora com o povo católico. Jesus está dizendo, ai de ti, Cafarnaum. Cafarnaum é vocês sabiam? Cafarnaum é vocês. E Jesus está dizendo que ai de ti, porque foi em ti que foi feito em ti, que você leva a palavra de Deus. Em ti foram feitos o quê? Os prodígios, os milagres de Jesus, as curas, ressuscitamento dos mortos. Entendeu? Há muito mais o quê? Meus amores, vocês estão brincando com fogo. Os gentios são que eu... Meus amores, ó, eu não faço divisão entre os crentes e os católicos, não. Mas vocês mesmos se dividiram. E Jesus não dividiu vocês, não. Vocês lembram da passagem da mulher samaritana? Lá no poço o quê, meu Deus? Que Jesus estava pedindo água a ela? Então, o samaritano e o judeu... Os samaritanos e os judeus não se unem. É igualmente a igreja evangélica e a igreja católica. Vocês não se unem, não. Se prestar atenção, são vocês dois. E Jesus veio trazer o quê? Entendeu? Meus amores, vocês prestem atenção. Glória a Deus. Meus amores, eu vou aqui, deixa eu ver aqui se eu terminei. O último versículo dessa parábola para vocês. Ó. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para os que de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, Jesus já deixou muito bem claro. Para ti. Por isso que Jesus disse lá no livro de Osés que ele vai vir sobre a casa do Senhor. É sobre o quê? É sobre o tempo católico. Mary, é só sobre o tempo católico? É, meus amores. Não é só sobre ele, não. Jesus vai vir sobre toda o quê? Sobre toda a casa que profetiza o nome dele. Será que todas as casas estão fazendo conforme a vontade? Tem pastor não, tem sacerdote que está aqui que está fazendo a vontade dele. Pastor só há um, é Jesus. Sacerdote há muitos. Sacerdote meus amores, Jesus fala, quando Jesus fala em sacerdote, Jesus fala o quê? Na igreja católica, fala na igreja evangélica. É porque as pessoas não entendem. Na igreja católica tem uns sacerdotes lá, que são os padres, né? Chamado de padre, né? É para ser chamado de sacerdote, não é chamado de padre, sacerdote. Os crentes, os pastores, não é para ser chamado de pastor, é para chamar de sacerdote. Mas Jesus é o pastor de nós, entendeu? Só há um, porque ele deve ser chamado de quê? Deus deve ser chamado de pai, Jesus deve ser chamado de pastor, de mestre. Mestre é o quê? Quer dizer, é pastor, o pastor das ovelhas, é o único, entendeu? Jesus também se refere em várias parábolas aqui, que ele é o pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Não foi ele que deu a vida pelas ovelhas. Se eu fosse um pastor, eu não tinha dado a minha vida pelas ovelhas, não. Mas eu não queria ser pastor, não. Entendeu? Glória a Deus. Porque, meus amores, só há um pastor. Foi ele que derramou sangue por vocês. Ele derramou gotas de sangue por mim. O coração dele foi transpassado uma flecha por mim. As mãos dele foram enfiadas prego por mim. Os pés dele foram colocados um em cima do outro e lançaram um prego enorme de grande. As dores que ele não sentiu por mim. Entendeu? O amor dele é muito grande por mim. Então, e eu também a amo. E o que eu faço é menos, porque ele jamais chega perto do que ele fez. Por isso que eu digo, eu jamais me referia como pastor. Porque pastor para mim só há um. Altar
só deve ter 3 cadeiras. Primeiro, é para o meu Pai, o Deus de Israel. Segundo, para o seu Filho. Terceiro, por Espírito Santo. Em altar não deve habitar ser humano, não. Entendeu? Meus amores, deve ter sim sacerdote para servir quem? As 3 divindades. Primeiro é Deus, segundo Jesus, terceiro é o Espírito Santo. Então seja os 3, né? Então, só sei que todos os 3 têm que estar no altar. Então, sai quem toma o lugar, o espaço é o homem. Nós não devemos fazer isso. Já cansei de falar isso para vocês. Altar é lugar de quem? De Deus e de Jesus. Entendeu? Quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito de quem? Oh, meus amores, é de Deus. Por isso, meus amores, que a gente tem que se humilhar mais. Está muito arrogante em cima do altar. Quando Deus tirou... Eu prestei atenção em 2 vídeos que eu assisti. Um foi de um padre, o outro foi de um pastor. Quando ele tirou lá de cima do altar. Então, meus amores, se vocês tivessem... Meus amores, vocês prestem atenção. Vocês prestem atenção. Falo... Mesmo que tu tá falando... Meus amores, tu falando para sacerdote. Quem se acha que é sacerdote da casa do Deus de Israel é para vocês, entendeu? Meus amores, presta atenção. Quando tinha a Arca da Aliança, quem era que podia se aproximar dele? Quem era? Ninguém podia se aproximar dele. Porra, então, nós somos sacerdotes. Quer dizer que eu sou um profeta, né? Então, mas pela honra e pela glória de Jesus, entendeu? Eu gosto de ser pouquinho, não gosto de ser... Não, tudo é pra ele, tudo é por ele. Então, é assim que nós devemos ser, meus amores. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vou soltar o sonho, tá bom? Terminei a parábola inteira pra vocês. Vou soltar o sonho do arrebatamento, vou soltar o sonho do sacrifício, vou soltar o sonho, como eu falei da igreja católica, né? Que são dos sacerdotes. O sacerdote é pastor, é os padres. Por que, meus amores, eu falo assim? Que é pra poder vocês entenderem. Mas na Santa Escritura fala que nós somos o quê? Fala que nós não, vocês são homens, né? Vocês são o quê? Sacerdote. Entendeu? Vamos seguir o que está escrito na palavra de Deus. Falo com amor, falo com carinho com vocês. Deus já poderia ter me tirado da terra, sabia? Deus já poderia ter me tirado. Ele me disse um não. No dia que eu quis ir com ele, que eu conheci ele, eu quis ir com ele. Ele disse não pra mim. Mesmo ele dizendo não, eu amo a ele. E não foi só uma vez que ele me disse um não. Ele foi 2 vezes. No sonho que ele estava pregando o evangelho comigo também. Meus amores, meus amores, eu fico até sem palavra para falar com vocês. Porque tem algo que eu quis e ele não me concedeu. Eu queria ir com ele também, né? De novo, né? A minha vontade de estar com ele, mas ele quer que eu esteja aqui para conversar com vocês. E eu vou fazer o quê? A minha vontade, vou fazer a vontade dele. Então, se é por isso que eu tô aqui. Eu já deveria ter morrido, eu não deveria estar aqui conversando com vocês, não. Um carro muito grande, assim, com alta velocidade, ele veio. E o único que podia parar ele foi o anjo. E o anjo parou, eu fiquei toda me tremendo. Mas eu fiquei em cima da moto, eu acho que eu mudei de cor. Acho que eu não fiquei amarela, não. Eu fiquei, foi verde. E toda me tremendo, eu cheguei em casa toda me tremendo. Com minha garapa de açúcar, tô contando testemunho a vocês. Do livramento de morte. Fora os outros, né? Que são milhares. Então, desde quando eu era criança, Jesus sempre me livrando da morte. Toda a vida me livrando da morte. Eu já deveria ter morrido, meus amores. Não deveria estar com vocês, não. Mas ele queria o quê? E aí eu entendi esse livramento que ele me deu, que está escrito na Santa Escritura, que o profeta, que ele ama, ia estar com ele até a vinda dele. Aí lá no livro de João, né? A última página, 21, versículo 20... Versículo não, é João 21. Ele diz assim, o que é que tu... Meus amores, deixa eu ler, porque eu gosto de ler, meus amores, pra não gaguejar, que eu gaguejo. Vocês fecharam a atenção que eu gaguejo? Quando eu tô falando com vocês, sem eu estar lendo nas Santas Escrituras, eu gaguejo. Eu vou ler pra vocês, pra mesmo em cima. Jesus me ajuda em tudo, ó. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será é de mim, o que será? Preste atenção nos detalhes. Eu tô tentando abrir os olhos de vocês, a mentalidade de vocês, ó. Nas Santas Escrituras, preste atenção, viu? Ó. Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue tu-me. Você está vendo o que é que Jesus disse?
É esse profeta que vai ficar vivo até a vinda dele. Entendeu, meus amores? Esse profeta que ele a ama. Lá no livro de Apocalipse tem falando dele. Vocês não entenderam ainda não, né? Então, se eu vou conversando com vocês aos poucos e abrindo a mentalidade de vocês. Vou soltar o sonho, tá bom? Esse profeta aqui, ele vai soltar o sonho agora pra vocês. Entendeu? Ó, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Meus amores, quando eu olhava pro céu, eu avistava logo quem? Jesus, meus amores, Jesus. Vocês viram a alegria que eu senti falando dele? Eu vi Jesus em cima das nuvens, junto com os anjos. Eu vi Jesus da cabeça, dos cabelos, né? O rostinho dele lindo, maravilhoso. Até os pés não. Os pés porque tava em cima das nuvens, deu pra me ver não. Mas eu vi ele completinho, os vestidos dele, a mãozinha. Meus amores, ele é um homem maravilhoso, um homem lindo, é um homem encantador. Glória a Deus, ele é surpreendente de tudo. E os olhos dele ainda é muito mais. Glória a Deus. Meus amores, ele é muito lindo, Jesus. Meus amores, deixa eu parar aqui, né? Pra poder voltar pro sonho, porque senão eu vou ficar só falando dele. Meus amores, olha. Quando eu olhei pra rua, já não tava dentro da minha casa. Ah, meus amores, deixa eu contar o sonho do começo de novo sem eu me empolgar. Porque, meus amores, eu me empolgo porque eu falo dele e ele me enche a minha alma, eu não sei o que a minha alma sente, assim, eu não sei qual é o envolvimento da minha alma com ele, né? Mas é completamente diferente. Meus amores, é porque quando eu começo a falar dele, parece que a minha alma quer sair dentro de mim. Se vocês prestarem atenção, deixa eu continuar aqui, ó. Vou começar do começo. Meus amores, olha, eu sonhei que eu tava no pé da minha porta. Quando eu olhava pro céu, eu avistava Jesus. Eu via ele, Jesus completo, os pés e a cabeça. E, meus amores, quando eu via... eu olhando pra ele, né, eu olhei... Do lado direito dele tinha uma carreira imensa de anjo. Que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Quando eu olhei pra terra, quando eu olhei pra rua, pra rua, eu já vi a rua de uma ponta a outra, ela rachada. E no começo da rachadura tinha uma rachadura... no começo da trincadura na terra, né, que é a rachadura, né? No começo dela estava aberto. E, meus amores, quando eu olhei pro cemitério, eu vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus. Ei, não era todo dia não, viu? Eram algumas que dormiram com Jesus, pra vocês verem, viu? A importância de você escolher o sacrifício de Jesus. E, meus amores, quando eu vi aquelas pessoas subindo, eu me acordei. E o que acontece, meus amores? Lá no livro do Apocalipse tem falando que é esse terremoto que vai abrir o quê? Que vai abrir a terra vai se rachar, entendeu, meus amores? Tudo isso na vinda de Jesus. Agora eu vou soltar o que? Lá no livro do Apocalipse. Por isso que eu tô clamando com vocês, chamando vocês ao arrependimento. Mas eu vou pro livro do Apocalipse mostrar a vocês o versículo 7. Mas agora não, deixa eu mostrar logo algo aqui. Se não haver arrependimento, eu já li o que eu tinha que ler em João. Agora eu vou para Mateus de novo. Pronto, ó. Se não haver arrependimento, é impossível as pessoas herdar o reino do céu. Presta atenção aqui o que é que Jesus disse, ó. É o que está acontecendo hoje, ó. O povo assentado em treva viu uma grande luz. Entendeu? Jesus, né? E para os que estavam assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Você está vendo? A luz raiou sobre nós. Quem é Jesus, meus amores? A nossa luz é Jesus. Continuando aqui, ó. Preste atenção nesse versículo. Olha como Jesus chama o povo ao arrependimento. Preste atenção. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, Jesus estava pregando o quê? Que ele estava no meio do povo dando o quê? Salvação a nós. Entendeu? Nos resgatando para levar o quê? Para o jardim do Éden, como eu comecei no começo do vídeo falando com vocês. Entendeu? Se não haver arrependimento, é impossível vocês herdar o reino do céu. É impossível vocês voltar ao jardim do Éden. Aqui, ó, o que é que Jesus disse? Vou repetir de novo, ó. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Então, do mesmo jeito eu digo a vocês: arrependei-vos. Jesus está falando aqui: arrependei-vos. Porque, meus amores, já vem chegando a segunda vinda dele. A segunda vinda do Messias. Povo de Israel. Povo de Israel. O teu Messias, que é o teu, não é só teu não, é nosso. O nosso Messias
tá dizendo o que tá voltando. Vocês têm que haver arrependimento para vocês se voltarem para ele, entendeu? Jesus está voltando pela segunda vez, entendeu? Povo católico, Jesus está voltando. Deixa as idolatrias de lado. Deixa a vida contaminada de lado. Se não ver a renúncia, vocês não vão ser salvos, não. Entendeu? E outra coisa, os crentes, se vocês não se arrependerem e não excluírem o Deus que está na vida de vocês, que vocês falam dos católicos por causa das idolatrias. Mas em primeiro lugar está o quê? O dinheiro na vida de vocês. Entendeu? O ministério de Jesus só é conduzido porque vocês ganham dinheiro. Se não for, vocês abandonam Jesus. Se não haver dinheiro, vocês não clamam por Jesus. Vocês não levam o ID de Jesus. Tem que ter dinheiro no meio. Então, meus amores, para com isso. Continuando aqui. Lá pro livro do Apocalipse, eu soltei o sonho do... Soltei o sonho, né, do... Glória a Deus. Soltei o sonho do arrebatamento, agora eu vou soltar o versículo, tá certo? Confesso que esse versículo me deixa um pouquinho, tá entendendo? Por causa de quê? Por causa das coisas que tá acontecendo. Meus amores, bora pra cá. Eu tava olhando aí o que tá passando aí na tela e vejo a mensagem. Glória a Deus. Bora lá, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande terremoto de terra e o sol escureceu. Isso aqui, meus amores, vocês prestem atenção. Isso aqui vai ser horrorizante, o que vai acontecer na vinda de Jesus. Ó, e havendo aberto o selo, quando abrir esse selo, ó, esse selo não foi aberto ainda não, esse selo tá prestes a ser aberto. E Jesus me mostrou algo no céu. Se Jesus me permitir, eu solto pra vocês, porque eu filmei. E é justamente sobre isso aqui. Se Jesus me permitir, eu solto pra vocês, tá bom? Pra que aumente mais a fé de vocês nele. É em Jesus, presta atenção. Eu tô nada a ver. Ó, meus amores, eu amo Jesus. Com certeza, ele é a minha vida. Jesus é a minha vida. Meus amores, mas eu tô falando pra vocês não ficar com idolatria. Porque hoje em dia todo mundo quer. Ah, aparecendo não sei o quê. Ah, ele é Deus. Ah, que não sei. Vocês se rendem perto do ser humano. Se rende aos pés de Deus, nos pés de Jesus, entendeu? Tô falando que a honra não deve ser nossa, a honra deve ser dele, entendeu? Só é isso que eu tô falando com vocês, tá bom? Ó, havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que houve um grande terremoto de terra. Você está vendo agora na vida de Jesus, ó. E o sol tornou-se negro, você está vendo? Como circo de cilínio, como circo de cilínio, e a lua tornou-se como sangue. Você está vendo? E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígado verde, abalada por um vento forte. Então, esse vento tá para vir sobre a terra, entendeu? Esse vento tá para vir sobre a terra. Ei, só acontece nos países de fora, no nosso país não vai acontecer. Vai acontecer. No nosso país que vai acontecer vai ser geral, no mundo inteiro. Quando Jesus vir, vai ser para toda a humanidade ver, entendeu? Todo mundo vai ver, vai crer, vai se voltar para ele. E vocês vão sofrer, vocês vão pagar o preço. Porque vocês vão ver o rei que vocês perderam maravilhoso. E vocês vão correr, mas vocês vão sofrer, vocês vão padecer. Por quê? Porque vocês deixaram a oportunidade que vocês tinham, jogaram fora. Se vocês permanecerem firmes até o final, vocês vão herdar o reino do céu. Se vocês permanecerem firmes no amor dele, no escutar dele. Aconselho a ti, compra uma Bíblia e guarda. Aconselho a ti, compra uma Bíblia e guarda. Esconde, ela é o teu tesouro que vai te levar aos altos céus. Entendeu? Glória a Deus, me arrupiei todinha. Bora lá. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígados verdes,
abalada por um vento forte. E o céu, presta atenção aqui, ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrolava. Meus amores, é o que eu gravei pra vocês. É o que eu tô falando com vocês agora. Eu gravei. Jesus mostrou pra mim no céu. Não foi só uma vez, não, foi várias vezes. Ele mostrou pra mim no céu e eu disse assim, Jesus, eu não tô entendendo, não. Eu entendi agora. Eu li, agora eu entendi o que é que ele me mostrou lá no céu. Eu disse assim, Jesus, como é que eu vou falar com o povo? Eu não sei o que é isso. Agora eu entendi. O céu vai se enrolar. Ele me mostrou no céu. Isso. Jesus me mostrou no céu a porta do céu. Ele me mostrou. Era pra me ter filmado, mas eu também não sei se eu podia mostrar a vocês, né? A porta do céu, como tem escrito nas Santas Escrituras. Entendeu? Era pra me ter filmado. Pelo menos pra mim, né? Mas eu não fiz isso, né? Inteligência, né? Pouca, né? Bora continuando aqui. Quando eu cheguei nessa parte aqui, na mesma hora veio a lembrança, na mesma hora eu me lembrei, eu entendi do que Jesus estava me mostrando no céu. Vou repetir, ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrolava e os montes e ilha foram removidos do seu lugar. Então, meus amores, nesse dia vai haver o quê? Se as ilhas vão sair de canto, então vai ter o quê? Uma grande enchente que vai o quê? Acabar a maioria da parte da costa do mar. Entendeu? Meus amores, tudo isso na vinda de Jesus. Vocês acham que o mundo vai ficar igual? E vocês vão correr para as montanhas? Tá aqui escrito. Vou continuando aqui para vocês entenderem. E os reis da terra, os grandes e ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todos os livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Você está vendo onde é que vão se esconder? Os ricos, poderosos, né? E vocês? Por isso que eu digo, tem que ver arrependimento. Tem que haver arrependimento, pedir misericórdia. O certo mesmo era o que nós mesmos se vestir de saco e encher nossa cabeça de cinza e botar o nosso rosto no chão e pedir perdão a ele, entendeu? Enquanto o Consolador está na terra e também, enquanto o Consolador está na terra, enquanto também Jesus ainda não veio, entendeu? Eu vou ler esse versículo aqui para vocês, vou encerrar, viu? É só 2 versículos. E dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde nós do rosto do que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Vocês estão querendo se esconder por quê? Porque vocês viram Jesus e vocês viram que ele estava furioso. Com o quê? Com o que vocês fizeram, com o sacrifício dele. Então, se Jesus está prestes a vir fazer uma visita aqui na terra, haja o quê? Haja arrependimento. Haja não. Tem que haver arrependimento. Sobre o quê? Sobre nós para com ele. Entendeu? O último versículo. Porém, porque é vindo o grande dia da sua ira, que é quem poderá substituir, quem poderá fugir desse dia aqui, desse dia que está próximo a chegar. Quem poderá se o quê? Se esconder? Não. Eu li um versículo, se vocês desceram o abismo, a mão de Deus entra lá e tira vocês. Se vocês subiram ao mais alto dos céus, de lá Deus desce vocês. Se vocês se esconderem nas montanhas, como vocês vão se esconder, ainda vocês não vão abrir a boca e dizer, cai por cima de nós para nós morrer, entendeu? Para se livrar da ira dele. Então, e nada, entendeu? Meus amores, acorda, Jesus está voltando, Jesus está pedindo uma coisa tão simples. É só você se ajoelhar e botar o rosto na... Me perdoe, Jesus, pela vida ímpia que eu vivi aqui na terra e tu nos trouxe o quê? Um passaporte, tu nos trouxe o que? Salvação, vida eterna para nós voltar contigo para o jardim do Éden. Jesus veio nos buscar justamente para isso. E vocês não querem ir com ele. Ai, não, eu quero ir nele. Mas tu quer ir com pecado e tudo. Tu não vai com pecado e tudo. Tem que haver arrependimento. Entendeu? É isso que Jesus quer de nós, meus amores. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Em outro vídeo que eu vou fazer, eu vou soltar os outros sonhos, tá bom? Hoje eu vou passar o dia todo só fazendo a vontade do meu grande amor.
Foi para isso que eu vim ao mundo. Foi por isso que ele não me deixou eu sair da terra ainda. Então, mas bem que eu, meus amores, eu bem que eu queria estar com ele, vocês sabiam? Mesmo que almejando a tua morte. Não, meus amores, porque eu não tô almejando, não, sabe por quê? Porque assim, ó, ele me mostrou que ia me levar no dia do arrebatamento. Ele me mostrou. Então, eu vou deixar de acreditar em Jesus? Não. A minha alma anseia por ele. Não tem assim, né? A minha alma anseia por ti, Senhor. Então, meus amores, a minha alma anseia por ele. A minha alma é toda ansiosa por ele. Eu já queria estar com ele, entendeu? Então, meus amores. Tem um hino também que diz assim, a morte é lucro, né? Então, senhor, por que tanto medo? Vocês não devem ter medo, vocês devem o quê? Amá-lo e respeitá-lo, entendeu? Eu a amo. Não é porque Jesus tem seu rol de poder e eu vou ter medo dele, não. Muito pelo contrário, eu a amo ele e respeito ele porque eu a amo, entendeu, meus amores? A gente não deve... Jesus e Deus, eu prestei atenção, eles procuram as pessoas que amam ele de verdade. Jesus poderia chegar a vocês também igualmente, ele chega a mim, se haver esse amor de verdade, amor verdadeiro, entendeu? Ele chega a nós, se haver amor verdadeiro, entendeu? Porque, meus amores, nós fomos comprados com preço de sangue. Se vocês se render aos pés dele, ele se chega a vocês. Quando é amor verdadeiro, vocês sabem que ele é nossos pensamentos. Ele sabe que ele, vocês sabem que ele não conhece, ele vê o nosso futuro daqui para frente, ele vê o que nós fizemos. Ele está completamente ciente de todas as coisas, entendeu? Só que ele quer tal que ele quer que nós chame ele a nós. Entendeu, meus amores? Ele quer que nós chame ele. Jesus, vem ficar conosco. Entendeu? Ele vem. Jesus, me ajuda a vencer isso. Ele vem. Jesus, eu quero compartilhar contigo um pouquinho da minha vida. Ele vem te escutar. Entendeu? Se tu tá dizendo assim, ah, Jesus, eu parece que eu tô ficando doida, tu parece que eu tô falando só. Ele te mostra, em alguns ele te mostra, ele faz de tudo pra você entender que você não tá só. Você tá falando com alguém, não é porque ele esteja invisível que ele não esteja presente perante nós, entendeu, meus amores? Eu tenho uma certeza absoluta que no meus vídeos ele tá pregando mais eu, entendeu? Eu não sei ler direito, eu gaguejo, eu sei ler bem pouquinho. Isso aqui é dele, não é vem de mim não, entendeu? Por isso que eu aconselho vocês a comprar uma Bíblia e guardar e também ler, né? Também ler. Vocês leem e vocês vão ver que o que eu estou lendo com vocês está na Bíblia de vocês. Vocês estão acompanhando, entendeu, meus amores? Meus amores, eu amo vocês. Jesus ama vocês também. Jesus fez um grande sacrifício por vocês. E Jesus fez esse sacrifício para o quê? Para vocês, hoje em dia, vocês o quê? Estarem com Ele. Mas vocês não vão estar com Ele de qualquer jeito, de qualquer forma, não. Tem que haver arrependimento, tá bom? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.